Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar da classificação do Cruzeiro para a semifinal da Copa do Brasil 2025. Trazendo esse vídeo o Hulk atacante do Atlético Mineiro, lamentando aí a eliminação, e trazer também o Elton Serra falando sobre a classificação do Cruzeiro. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo do Atlético, tudo dos grandes clubes de Minas, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para a repercussão da partida e logo depois eu trago o chaveamento da Copa do Brasil. Vitória do time do Leonardo Jardim sobre o time que agora é novamente do Jorge Sampaoli, 2-0. Ô, Veredinha, vai lá no Caio Jorge pra mim, por favor. Mostra ele lá. Não esse, o outro Caio. Lá na tela, ó. Ei, garoto. Caio Jorge é o cara, hein? Esse aqui também é o cara, só que é outro Caio. É quase xará, né, Caião? Nosso Caio Alves do Data ESPN mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, parceiro? Boa noite, Edu. Caio com C, e aí daqui a pouco a gente vai falar do Caio com K. Faz aquela comemoração com a mão, né? Exatamente. Vamos lá, antes vamos dar uma olhada como foi o jogo, na visão da nossa Nath Andrade, mais 61 mil torcedores, festa azul completa. Vamos lá. Grande dia para a Nação Celeste. O Cruzeiro repetiu o placar da ida, venceu o Atlético por 2-0 e está na semifinal da Copa do Brasil. A vantagem estava toda com os donos da casa, que logo aos 5 minutos de jogo abriram o placar com Caio Jorge, artilheiro do time e da Copa do Brasil. A Raposa ainda teve chance de ampliar com Wanderson, que desperdiçou o contra-ataque. Na reestreia de Sampaoli no comando do Galo, a situação não era fácil. O time tentou com Igor Gomes e Arana, que parou na defesa do goleiro Cássio. Na volta do intervalo, brilhou mais uma vez a estrela de Caio Jorge, segundo gol do atacante na partida. Nesse momento, com 4 gols no agregado, o Galo já não conseguiu mais reagir. E ainda teve Arana expulso no fim do jogo, após confusão com Matheus Henrique. Vitória do Cruzeiro, que de quebra deixou uma escrita para trás e voltou a vencer o arquirrival no Mineirão depois de 4 anos. O campo mostrou realmente quem estava mais preparado. Acho que tiveram algumas provocações ali antes da gente saber que ia enfrentar o Atlético, e guardei para mim e preparei essas provocações dentro de campo durante a partida. Eu cheguei aqui a 9 de fevereiro. Cheguei no dia do Clássico e lembram-se que na primeira vez que eu falei eu fiquei triste de ver os nossos adeptos sair com uma derrota, e eu pessoalmente, como já tinha dito aqui, eu tinha isto como objetivo de conseguir dar uma vitória dentro do Mineirão contra o nosso rival, para que estas pessoas hoje saíssem felizes, e conseguimos. Primeira vez que eu perco pro Cruzeiro assim, em termos de decisão, em mata-mata, enfim. Mas mereceram. Quanto ao trabalho, né, o Sampaoli acabou de chegar, é um cara que valoriza muito a questão da bola, de ter a bola, de ter intensidade, de trocar passe muito rápido. Então eu tenho certeza que quando a gente tiver 100% já entendido do que o professor pede, eu tenho certeza que vamos estar muito mais fortes. Lo que pasó en el juego es que entramos en una histeria que no permitió jugar. O sea, se jugó muy poco, se peleó demasiado y en eso el rival es mejor. Agora, o maior campeão do torneio volta à semifinal depois de 7 anos e vai encarar o Corinthians. Feliz, hoje é um dia marcante para nós, cruzeirense, e quem passou foi o maior de Minas, o rei da Copa, então tem que respeitar. Será que vem a 7ª? Caio Alves, a análise é contigo, amigo. Eu não sei se vem a 7ª, mas o que eu sei, fã de esporte, Edu, Elton Serra, é que o Cruzeiro tá jogando muito bem. E se vier, vai ser muito graças ao Caio Jorge, né? O artilheiro Totalmente da Copa do Brasil com 5 gols. Cravando muito, marcando muito gol. A gente vai começar pelo gol, o primeiro gol dele no jogo.
Uma questão muito importante no Cruzeiro do Leonardo Jardim é bola parada. O time treina muito e tem 2 alvos ali para participar muito. Nesse trenzinho da alegria que a gente está vendo aqui, Fabrício Bruno, vou até colocar mais claro para o fã de esporte, Fabrício Bruno e o Villalba. Os dois, eles fazem essa questão do bloqueio, do trenzinho que a gente chama, de um ajudar o outro. Às vezes a bola vai no Villalba, o Fabrício Bruno se torna o bloqueador. E vice-versa. Dessa vez, o bloqueador foi o Villalba. A gente vai ver o Fabrício Bruno atrás do Villalba para fazer esse ataque ao espaço. Então, ele ataca, às vezes o Villalba fica mais livre, só que como ele era o alvo, o que acontece? Ele cabeceia para o centro e aí o Caio Jorge, e aí o Wanderson ou o Christian, qualquer outro jogador, principalmente o Caio Jorge, ele já faz esse ataque à segunda trave, esse ataque à pequena área. Então a gente viu aqui, Fabrício Bruno faz a casquinha, faz a cabeçada para a pequena área, e aí o Caio Jorge tem esse aproveitamento muito bom dentro da área, artilheiro que faz o gol. Então, bola parada muito importante para o Cruzeiro. E aí a gente viu o Hulk, o Sampaoli falando de intensidade de início de trabalho que não conseguiu implementar ainda nesse início de trabalho. Por quê? A gente vê, o time do Sampaoli costuma marcar muito pressão, muito encaixe na saída de bola. Não foi o que aconteceu. Então, Fabrício Bruno, com muita tranquilidade para sair jogando, o Hulk não marca. E aí, ao espaço, que o Kaique, que fez uma excelente partida também, tem... Bom de bola. Exatamente, lateral esquerdo. Ó a tranquilidade que ele tem até dominar, até chegar ao marcador, e aí ele já faz o passe. Outro jogador muito importante, Wanderson. Seja o Wanderson, seja o Christian, o jogador do lado do campo. Olha os 3 correndo, ó. Exatamente. E aí, quando o time tá correndo pra trás assim, fã de esporte, pode ter certeza que tá jogando mal, tem alguma coisa errada. Se tá correndo pra trás, deu ruim. Então, fria piscite, como dizia o Didi. Exatamente. Correu pra trás, Wanderson sempre ativado ali no lado do campo. Tem o ponta, o extremo que a gente chama, é muito importante pro time do Leonardo Jardim. A gente vai ver isso aqui de novo. Você falou, Edu, da dupla Jorge e Matheus. Olha o Cássio aí, ativando a dupla. Os dois têm esse entendimento. Exatamente, tem esse entendimento muito fácil do famoso entrosamento. Então, o Caio Jorge deixa a bola pro Matheus Pereira. Matheus já consegue se organizar. E aí, mais uma vez, o ponta aberto lá no corredor esquerdo. Então, sempre sendo ativado para atacar o espaço. O Cruzeiro é um time que ataca muito bem rapidamente, sabe muito bem os gatilhos de pressão do adversário para poder atacar rápido. E aí, o Wanderson é ativado. E aí, outra questão importante, bem legal, bem interessante, no jogo do Matheus Pereira. O Matheus, ele não é esse meia que costuma pisar muito na área. O que ele faz? Ele espera a linha afundar, ele vem nessa região aqui do campo, retorna um pouquinho, é buscado pelo Wanderson e finaliza. Então, é um time que sabe muito bem o que fazer com a bola, os movimentos corretos, tanto sem bola quanto com bola, e também na bola parada, como a gente acabou de ver aqui, Edu. Muito legal, gostei da análise, boa, e é isso, né? Como o Matheus Pereira é o protagonista, assim, desse time, mesmo com as estrelas que chegaram, o Leonardo Jardim acabou arrumando o time de uma forma diferente ali, né? Com quem ele acha que realmente está jogando melhor. É isso, Caião? É isso. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, até a próxima. Vamos dar uma olhada na reação da torcida cruzeirense, só cruzeirense no Mineirão. E o que eles cantaram como se fosse a torcida do Atlético. Ironia pura. E aí, olha, no nosso Instagram tá em destaque a camisa do Caio Jorge. Atrás as taças, mostrando o Cruzeiro com mais taças, né? E na parte da frente uma raposa com olhar raivoso, comendo um galo, provavelmente. É provocação pura a camisa do Caio Jorge. Futebol é isso. Aí tá o texto do Caio Jorge. Quando a gente foi sorteado para enfrentar o Atlético, o Lianco e o Scarpa acabaram falando um monte de besteira. No futebol se resolve dentro de campo. Quem sabe no ano que vem eles consigam se classificar, foi o que disse o Caio Jorge, artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15. Voltou da seleção contundido, havia toda a dúvida se ele jogaria ou não. Disse que foi um trabalho árduo de fisioterapia e acabou sendo decisivo com os 2 gols. Não foi aquele Caio Jorge super pressionando a defesa,
mas chegou lá e meteu 2 gols no começo, um no começo do primeiro tempo, um no começo do segundo tempo. De novo foi o cara do jogo, Elton. Sim, o Caio Jorge joga muito, né? Um cara que é artilheiro das 2 competições, mas no meu time joga o Caio Alves. Esse é craque também, viu, Edu? Mas foi um Cruzeiro eficiente, né? Um Cruzeiro que teve menos posse que o Atlético, time que comandou as ações, né? O Atlético do Sampaoli ainda. E a gente falava isso, Edu, do jogo entre Cruzeiro e Atlético na terça-feira, na quarta-feira, hoje é quinta-feira, sobre justamente o Cruzeiro ser favorito por ter um resultado muito bom para jogar em casa, um time mais bem encaixado e um Atlético que a gente não sabia qual identidade colocaria em campo, porque o São Paulo não teve tempo para colocar a sua identidade. E os jogadores estão acostumados com o estilo Cuca de trabalhar, então ficou um misto daquilo, né? Um time que não conseguia jogar de uma maneira reativa, quando tinha mais a bola, tinha dificuldades para infiltrar. Os jogadores reclamaram disso também, né? Faltou um pouco mais de contundência, principalmente para resolver o jogo. O Atlético teve mais oportunidades criadas que o Cruzeiro, mas pela posse de bola que teve, né? 73-27, foi apenas uma finalização a mais que o adversário. Então, não foi aquela produtividade que a posse de bola demonstrou nos números. Então, foi um Cruzeiro muito eficiente, fez um gol na bola parada, fez o segundo gol também. Um time que busca essa transição, ganhou muito, né, a segunda bola, né, o Cruzeiro nesse jogo aéreo do Atlético. Foi um time que se defendeu muito bem e é uma característica desse time. A gente falou aqui já algumas vezes na temporada, o Cruzeiro é um time que se defende muito bem. E olha que tem 2 laterais com vocações ofensivas. O William de um lado, o Kaique do outro. O Kaique aparece muito bem pelo lado esquerdo, faz essa dobra com o Wanderson. O William faz essa dobra com o Christian pelo outro lado. O Romero ajuda também para fazer uma triangulação. O Lucas Silva sai para o outro lado para ajudar. O Matheus Pereira, né, se movimenta pelos 2 lados. Mas é um time que sem a bola se defende muito bem. E o Atlético caiu numa onda também, Edu, de querer provocar demais, né? Entrou numa onda de provocação e o jogo ficou picotado, o Atlético não conseguia jogar, isso favoreceu muito ao Cruzeiro, porque essa provocação, essas paralisações, provocação de um lado e do outro, cartões amarelos, ameaça de expulsão, inclusive, ainda no primeiro tempo, bem verdade, né, que depois tivemos, de fato, a expulsão do Arana, mas foi um Atlético que não conseguiu colocar a bola no chão e ter cabeça para jogar o jogo. Levou um gol no início e acabou aí determinando esse resultado. No placar agregado 4-0, uma classificação contundente do Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, segue com seu sonho de ampliar essa hegemonia. E agora trazer aí o chaveamento da Copa do Brasil. Já temos aí os 4 semifinalistas. O Cruzeiro passou pelo Atlético, 2-0 e 2-0. E o Corinthians passou pelo Atlético Paranaense, 1-0 e 2-0. E aí teremos Cruzeiro e Corinthians. Do outro lado, Vasco e Botafogo 1-1. E na volta 1-1 também. E o Vasco venceu por 5-3 nos pênaltis. Bahia e Fluminense. Bahia venceu por 1-0 a ida. E o Fluminense venceu por 2-0 no Maracanã. E teremos aí o clássico Vasco e Fluminense. E as partidas só irão acontecer em dezembro, pessoal. Esse calendário pífio aí da CBF. Ninguém sabe como é que os times estarão até lá. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.